Então, senhores, na videoaula de hoje nós iremos incorporar nosso espírito de navegador para falar de navegação. E mais precisamente, obviamente, nós iremos falar de navegação aérea. Então, para começar, vamos nos perguntar qual é a palavra-chave, o objetivo, a definição do termo navegação. Então, basicamente, navegar é localização e orientação. Ou seja, é saber onde você está, aonde você quer ir e como você pode chegar até lá. Mas continuando aqui a nossa introdução em navegação aérea, nós podemos ver que a nossa querida navegação aérea se divide em alguns subtipos. O primeiro deles é a navegação visual, que também é chamada de navegação por contato ou praticagem. Esse tipo de navegação é aquele que se utiliza referências visuais por toda a nossa superfície terrestre, como por exemplo estradas de ferro, rodovias, lagos, rios, montanhas, ilhas, cidades, vilas e etc. Esse tipo de navegação é o mais utilizado pelos iniciantes na aviação, nesse caso os pilotos privados, pois ela se caracteriza principalmente por não ser necessário o uso de instrumentos de bordo nesse tipo de navegação. Ou seja, na navegação visual você vai se orientar unicamente pelo visual, ou seja, você vai olhar para fora do avião e vai se orientar pelas referências no solo. Então, indo adiante, nós temos aqui o nosso segundo tipo de navegação, que é a navegação estimada. Nesse tipo de navegação, nós iremos fazer uso da indicação de três instrumentos simples: a bússola, o velocímetro e o relógio. Então, considerando esses três instrumentos, juntamente com direção e distâncias voadas a partir de um certo ponto de referência conhecido, você pode fazer assim a sua navegação estimada. Por exemplo, sabendo que você apurou um certo rumo magnético na sua bússola e observando a velocidade que você mantém no velocímetro e sabendo a distância que você vai sobrevoar da cidade A até a cidade B, você assim pode fazer a sua navegação estimada e descobrir qual é o tempo estimado que você vai demorar até atingir a cidade B. E obviamente esse tempo estimado de voo vai ser checado no seu tão querido relógio. E continuando, nós temos aqui mais 4 tipos. A navegação a rádio, que foi aquela que você aprendeu no nosso querido Flight Simulator, que é basicamente a interpretação de mostradores no painel que indicam a direção de ondas de rádio emitida por estações terrestres. Outro tipo de navegação é a navegação eletrônica, que é baseada em equipamentos eletrônicos munidos de computadores. O próximo tipo de navegação é a navegação astronômica, também conhecida como navegação celestial, que é o tipo de navegação que utiliza as estrelas e os astros como referência. E por último, mas não menos importante, nós temos aqui a nossa navegação por satélite. E para explicar esse tipo de navegação eu só preciso de 3 letras: G, P, S. Sorrisinho. Então, senhores, mas vamos adiante. Para a gente começar a brincar de navegação, nós temos que aprender o sistema chamado Sistema de Coordenadas Planas. E para aprender esse conceito, nós iremos rever uma coisa que você deve ter visto lá na sua 6ª série do ensino fundamental. Então vamos lá, para começar a fazer um sistema de coordenadas planas, nós iremos pegar aqui um quadrado bem simpático. E agora nós vamos desenhar aqui uma série de linhas horizontais e uma série de linhas verticais. E agora vamos chamar esse eixo horizontal aqui de eixo X e esse eixo vertical de eixo Y. E agora vamos numerar. E agora, estando com o plano montado, nós iremos fazer 2 pontinhos. O pontinho A, bem aqui, e o pontinho B ali em cima. Então, observando esse plano, nós podemos ver que nós podemos dar uma localização, uma coordenada para cada um dos 2 pontos. Então vamos olhar aqui a numeração do eixo X e do eixo Y e vamos achar as coordenadas. No caso do ponto A, nós temos aqui a coordenada 1,2 e no caso do ponto B, nós temos a coordenada 3,4. E uma coisa importante nesse caso é nós não confundirmos a numeração dos eixos. Então, por exemplo, aqui no ponto A, nós não podemos confundir as coordenadas 1,2 com 2,1. Então é importante que você memorize por qual dos 2 eixos você vai começar a sua coordenada. Então vamos continuar. Além da nossa localização, também é importante nós determinarmos uma orientação, uma direção a seguir. Então, nesse caso, para nós acharmos a nossa direção do ponto A até o ponto B, nós iremos usar um valor angular entre 0 e 360 graus. Então, partindo do 0 e movimentando até o B, nós podemos ver que aqui nesse caso nós temos 45 graus. Então, ok, mas qual será a nossa direção do ponto B? Então é fácil, né? É só nós pegarmos aqui partindo do grau 0 e movimentarmos a nossa seta até o ponto A. Certo? Bom, não totalmente. Uma coisa que nós temos de decorar nesse caso é que nós sempre temos que movimentar a seta no sentido horário. Então nesse caso faremos desse modo, por outro lado.
Então, tudo certo, senhores. Agora nós já sabemos aqui como achar a nossa coordenada e como achar a nossa direção. E até agora tá tudo muito fácil, né? Por enquanto. Acreditem, senhores, um dia os senhores ainda vão sentir falta de quando estudar navegação era tão fácil assim. Então, senhores, essa videoaula acaba aqui. Então, estudem, boa sorte, nunca se esqueçam de ter mais agilidade.